Fala, meus queridos, beleza? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo no canal para a gente trocar ideias sobre alternativas que o Fluminense precisa ter para dois jogos importantes, né? O próximo jogo contra o Cuiabá, a gente tem dois desfalques certos, né? Porque o André e o Alexander por contusão e o André por suspensão. E já na Copa do Brasil, no jogo contra o Flamengo, jogo de ida, o André retorna. Então já dá um reforço interessante ali, porque jogo de Copa do Brasil, ele está suspenso no Brasileirão, ele vai cumprir a sua suspensão ali no jogo contra o Cuiabá. Então temos o reforço, o retorno do André no jogo contra o Flamengo. No vídeo anterior eu falei de uma alternativa que pode ser utilizada pelo Fernando Diniz, que é um jogo tranquilo contra o Cuiabá. O Cuiabá acabou de trocar de treinador, não está indo bem na competição. Eu acho que tem como dar uma arriscada colocando o Edinho na função ali do André. O volante Edinho da base, que estava emprestado no Bangu, fazendo até função de camisa 10, organizando o meio de campo do Bangu. Acho que o Edinho, chegou a hora de utilizar o Edinho. O próprio André foi utilizado num momento parecido. Quase todos os volantes do elenco do Fluminense pegaram uma virose aí, que vocês sabem muito bem, nesses últimos anos aí, como foi complicado. E como não tinha opção, o André acabou entrando. Ia ser até emprestado pro Botafogo, um rolo desse aí. Aí não tinha volante, colocaram o André chegou e tomou conta da posição e está titular aí. E o grande destaque da equipe. Então nessas horas que surgem os grandes jogadores e as grandes opções. E eu acho que o Edinho pode fazer essa função do André. Já na função do Alexander, como eu falei, é Lima. Lima faz a função do Alexander ali ao lado do Ganso, num sistema 4-3-3, colocando o JK aberto pelo lado esquerdo, na ponta esquerda, com o JK, Arias e o Cano. No sistema 4-3-3, tranquilo, né? Só muda um pouquinho a posição ali do Lima no meio de campo. O Lima que joga aberto pelo lado esquerdo, uma hora ou outra fechando por dentro e mandando aquele chute forte de fora da área. Então só mudaria a posição do Lima fazendo a função do Alexander. Já no Fla-Flu, com o retorno do André, aí você tem menos problema. Você manteria o Lima na função do Alexander, seria uma trinca com André, Lima e Ganso. E na ponta esquerda podemos ter o retorno do Keno, ele que é titular da posição. Está voltando de contusão no Fla-Flu, no jogo de ida pela Copa do Brasil. Então teremos o retorno do Keno ali na ponta esquerda e o Lima podendo fazer aquela função ali no meio de campo, ajudando a rapaziada, que é um jogador muito útil. Uma outra preocupação que foi levantada é com relação à lateral esquerda, porque em algum momento o Marcelo necessitará ser poupado futuramente, ou o mais breve possível. Ele não vai poder jogar todos os jogos. Ainda a gente observa que ele está jogando muita bola, dando chapéu à torta e direita, chutando para gol, fazendo tudo, mas ele sai ali no finalzinho do segundo tempo, está sempre saindo no segundo tempo, não está 100%, não está na sua forma física total. E precisa ser poupado pela idade que ele tem e a função que ele faz, que é a lateral esquerda. E sem o Alexander? Não sei quanto tempo o Alexander vai precisar se recuperar, mas independente disso, a gente já tem que começar a pensar numa alternativa à lateral esquerda quando o Marcelo precisar ser poupado e o Alexander ainda não estiver recuperado. Temos somente o Guga para fazer a função de lateral esquerdo na função de improviso, né, como improvisado ali pela lateral esquerda, porque ele é lateral direito. E o Jefté, que na minha opinião é outro jogador que já estourou a idade, tá um sub-23, já está na equipe principal, está treinando com a rapaziada toda, já deve ter um certo ali entrosamento. E acho que precisa chegar o momento desse jogador subir a equipe profissional de vez. Subir, que eu digo, que ele já subiu, mas já subir ao ponto de participar dos jogos, ser relacionado, ficar no banco de reservas e entrar em campo numa necessidade de poupar o Marcelo. Eu tenho plenas confiança no jogador Jefté, alto, forte, veloz, muito bom no apoio, faz bons cruzamentos e eu até hoje eu não entendi porque ele ainda não teve oportunidade. Então, com a ausência do Alexander e tendo apenas o Guga para fazer essa improvisação na lateral esquerda, Jefté, na minha opinião, é um que precisa ter oportunidade nesse time. Bem, o André foi expulso. Né? O André foi expulso. Na súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, você vê, né? Você bate, você dá pontapé,
falta violenta, não recebe nem cartão amarelo. Daí o jogador diz o que ele disse, o árbitro se sente ofendido e bota o cara para fora. E o André, que é um jogador tão leal, né? O André é um jogador que não para a jogada com falta, rouba a bola na moral, não arruma treta com o árbitro, um jogador tranquilo, até certo ponto silencioso, mas coisas, né, que a gente não tem explicação, ou quando tem explicação é melhor nem dizer, para não dar BO. Então, no relato do árbitro, ele confirma que aplicou o vermelho direto para o volante, depois de ter mostrado um amarelo, ao ouvir as seguintes palavras do jogador. Olha o motivo que o Flávio colocou na súmula para expulsar o André. Abrindo aspas para o André. E o André não falou... Cara, o André fugiu com falou a verdade aqui. Ele disse o seguinte: você é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu acho que o pênalti marcado por ele foi vergonhoso, né? Os descontos também de 14 minutos foram vergonhosos. E a arbitragem dele realmente foi uma vergonha. Você é uma vergonha, isso é uma vergonha. Esse foi o motivo da expulsão do volante André. Lamentável. Bater pode. Dizer que o árbitro é uma vergonha, não. Nova parcial para o jogo contra o Flamengo, jogo de ida da Copa do Brasil. Mais de 36 mil tricolores estão garantidos para esse jogo importante, que é o mando de campo do Fluminense. Seria interessante o Fluminense fazer esse jogo com todo o estádio lotado. Claro que vai ter uma parcela pequena da torcida do Flamengo presente. O Fluminense botar pressão e sair com uma vantagem interessante para o jogo da volta. Então, mais de 36 mil tricolores presentes. E o Daronco no nosso caminho. Já não bastasse o Flamengo, né, que é um adversário que a gente tem tido bons resultados. Vencer Fla-Flu é normal, os camaradas tremem, mas aturar Daronco é dose para mamute. Lembrando que bem recentemente o Daronco, orientado pelo VAR, num pênalti claríssimo em cima do Lima, na pequena área, todo mundo, o Maracanã inteiro viu, até a torcida do Paysandu viu, o VAR viu, chamou o Daronco na beirada do campo para ele ver pela TV, e ele conseguiu não ver o que estava mais visível no jogo, o pênalti em cima do Lima, e não marcou nesse jogo da Copa do Brasil. Recentemente, Fluminense e Paysandu pela Copa do Brasil, o último clube que o Fluminense eliminou. Agora está no caminho da gente no Fla-Flu. É assim, sabe? É a engrenagem, é a máquina, é o sistema trabalhando contra o Fluminense. Ficou bem claro no jogo contra o Cruzeiro. Quando não dá para ganhar na bola, no futebol, meu amigo, aí você cria outras opções, aí que entra o árbitro. Então entrou com esse Flávio Rodrigues de Souza, com essa arbitragem vergonhosa. Agora teremos o Daronco no Fla-Flu. Complicado, é ruim de aturar. Mas precisa de um pouquinho mais de força na CBF. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço o like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo.